Por que o adolescente se corta? É indício do suicídio? O que é automutilação e como tratar? Olá, gente, bom dia. Hoje a gente vai falar de um tema que é muito corriqueiro no nosso consultório, porque a gente vai falar de um grupo de risco para depressão que é muito grande, que é o adolescente. E esse adolescente se automutilando, chegando no nosso consultório, sendo uma das maiores preocupações visíveis dos pais. E hoje a gente vai falar sobre 3 tipos de automutilação, 3 tipos de estratégia de automutilação, para a gente poder clarear nossa mente de como lidar com esses 3 tipos. A gente tem que entender que são tipos diferentes e que a gente não pode negligenciar esse conhecimento para que a gente não tenha ações erradas dentro da nossa prática clínica, né? Gente, uma das maiores preocupações que a gente tem no consultório é saber lidar com pessoas com risco de suicídio. Agora, será que a mutilação, que a automutilação é risco de suicídio? Essas pessoas estão próximas do suicídio? É tentativa de suicídio? Tem a ver com comportamento suicida? Como entender esse comportamento, esse fenômeno, a gente pode dizer assim, dentro do adoecimento da depressão? A automutilação realmente, como algumas pessoas falaram aqui, não tem a ver com chamar atenção, óbvio, né? Isso já está muito claro pra gente, que ninguém vai querer chamar atenção se machucando. Mas, gente, automutilação, a gente precisa entender que existem 3 tipos de estratégia. Uma das estratégias que a gente vai entender sobre a automutilação tem a ver com questões culturais, com busca de identidade, e aí tem a ver com questões relacionadas a tatuagens, a qualquer tipo de manifestação que cause algum tipo de marca. Esse tipo de automutilação não está ligado a sofrimento necessariamente, né? Pode estar ligado tanto a questões culturais, né? A gente vai ver aí pessoas até com... Tem estilos de moda aí que a pessoa faz marca com queimadura. Muitas vezes o jovem, o adolescente, o jovem adulto está em busca de identidade. É uma fase muito importante para essa busca, para essa procura de identidade, e a gente precisa estar alerta a isso também, para que a gente não fique assim como os pais assustados. Nossa, ele fez uma marca de um desenho com queimadura, né? E a gente precisa entender e ter uma escuta um pouco mais aguçada com relação a isso, para saber se isso requer algum tipo de ajuda, né? Com relação a alguma dor, a depressão, a doença, ou tem a ver com desenvolvimento, autoconhecimento, que tipo de estratégia eu vou ter para ajudar essa pessoa, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Agora, o segundo ponto para uma automutilação pode ter a ver não necessariamente com adoecimento, com um diagnóstico fechado de qualquer transtorno mental, para alívio de dor. Alívio de forma disfuncional, claro, de dor, e pode estar com um pezinho num adoecimento mental. Agora, é muito importante, gente, a gente assim, se automutilou, pronto, tá com depressão. Eu vejo isso também, essa forma de diagnosticar. Muitos têm critérios. Então, para a gente fazer um diagnóstico, não basta se automutilar. Então, para fazer um diagnóstico, tem que ter todos os critérios. Agora, a automutilação para alívio de dor, sim, já é uma questão de saúde. É uma questão que a gente precisa ajudar. Se é alívio de dor e é disfuncional, e por que não tem a ver necessariamente com adoecimento e precisa de tratamento? Sim, nem sempre é doença que vai parar no nosso consultório. Nem sempre é transtorno mental, né? É qualquer tipo de doença, né? É sofrimento. Sofrimento é uma dos objetos de estudos, né, da psicologia. É o sofrimento subjetivo daquela pessoa. Busca de identidade causa sofrimento? Causa. Não saber se comunicar causa sofrimento? Causa. Fazer escolhas difíceis causa sofrimento? Causam. Então, essas questões na adolescência são maiores do que para nós adultos, né? Por mais que pra gente também é difícil, dependendo do contexto. Então, o adolescente sozinho, ele precisa de estratégias. Outra questão que eu acredito que seja mais perigosa tem a ver com alívio de
culpa. Culpa, gente, é um sintoma muito, muito grave na depressão. Um dos maiores motivos de automutilação é a culpa. Existem algumas pesquisas que mostram que a culpa, né, além de ser um dos principais sintomas da depressão que levam ao suicídio, a culpa também é um dos sintomas da depressão que levam à automutilação. Então, gente, se a culpa é um dos problemas, uma das problemáticas dentro da automutilação, então como faz para a gente investigar isso? Primeiro ponto, a gente precisa saber fazer um diagnóstico diferencial para investigar o que é problema, apenas dor pontual e falta de estratégia para lidar com aquela dor, e o que é doença, o que é transtorno mental. Por que a automutilação não tem a ver com suicídio? Que a gente vai fazer um diagnóstico diferencial também, né? O suicídio, ele tem etapas, ele tem riscos, tem análise de riscos que a gente vai fazer. A automutilação, gente, muitas vezes é uma forma da pessoa querer lidar com o problema. O suicídio é uma forma da pessoa não querer lidar mais com o problema. Entende a diferença? Que é bem brutal. Sim, as pessoas que estão se automutilando, muitas vezes ela pode não aguentar mais essa estratégia. Ela não ter mais outra estratégia. E a única estratégia que ela vê é a finitude. Então, nós psicólogos somos os portadores dessa esperança também, que existem várias estratégias para lidar com essa dor latente. A dor é a automutilação? Não, gente. Essa dor é uma dor causada física para destoar da dor emocional. A dor física, gente, ela é muito mais fácil de lidar do que a dor emocional. A desesperança, a culpa, que não é trabalhada, esses sentimentos, eles aprisionam de tal forma que a pessoa não tem solução. Então, nós psicólogos precisamos mostrar as possibilidades que essas pessoas têm. Então, nesse tratamento, a gente pode sugerir formas diferentes de lidar. E que são etapas que a gente pode criar para que essa pessoa comece a lidar de forma funcional com essa dor. Quando um paciente tem, um adolescente, ele tem esse comportamento de automutilação, uma das coisas que a gente pode fazer no consultório, primeiramente, é tentar entender qual é o gatilho disso, né? Qual a dor que ele está tentando enfrentar nesse momento. Então, a gente pode ter estratégias rápidas também. Então, na automutilação, tem níveis de tratamento. O primeiro nível de tratamento é um tratamento latente. Se a pessoa está com dor e quer aliviar essa dor, quer fazer uma dor física para ela esquecer um pouco, para tirar um pouco o foco da atenção na dor emocional, a gente pode sugerir estratégias diferentes, criativas, para que ela faça isso de forma latente. É o primeiro nível de tratamento da automutilação. Então, a gente pode sugerir que ela faça... Aí, gente, os próprios pacientes, eles vão criar junto com a gente estratégias, né? Algumas dessas estratégias têm a ver com você fazer uma dor, digamos, de forma diferente. Socando almofada, socando várias vezes até a pessoa cansar. Cansaço é uma dor física, né? Então, é uma forma da pessoa extravasar aquela dor. Tem questões relacionadas que são mais latentes à dor mesmo. Segurar gelo, né? A pessoa segura gelo ali até que esse gelo não aguente mais, porque o gelo, né, dói segurar gelo. Então segura um monte de gelo, bota a mão dentro da água com gelo e tira. É algo que a pessoa não vai se machucar. A pessoa não vai se machucar a nível invasivo, e a pessoa vai extravasar de alguma certa forma. Agora tem opções artísticas. Os adolescentes têm muita proximidade com a arte. E uma das formas que ela enfrentava, né, essa dor emocional era se desenhando. O desenho ali que ela está fazendo é uma forma dela tirar aquele conteúdo, dela elaborar aquele conteúdo, né? A gente sabe que escrever ou desenhar faz com que a gente elabore alguns conteúdos internos que a gente não está conseguindo verbalmente, mas também ela fazia como uma forma assim, ela se tatuava de uma certa forma sem se tatuar de verdade, né? Ela se tatuava, né? Marcar o corpo deles de alguma forma é uma forma mais simbólica de interpretar essa dor. Então, gente, essa estratégia é importante. Agora, quando a gente vai falar de culpa, a gente vai falar de várias questões ali. A gente tem que pensar muito sobre questões relacionadas a questões sociais. Que tipo de família essa pessoa vive? Que tipo de sociedade essa pessoa vive? Quais são as culpas que ela carrega? Por que ela carrega? Gente, trabalhar esse erro
que pode nem ter sido erro, né? Pode ter sido só pré-julgamento a partir de algo que a pessoa não entende, né? De preconceito relacionados a pressões religiosas, pressões de uma religiosidade mal vivida, né? Porque religiosidade saudável não traz culpa nunca, gente. Nunca, nem quando a gente erra. Muito pelo contrário, traz alívio. Uma das formas que eu coloquei lá da gente lidar com essas questões é saber teoricamente, cientificamente, sobre a religiosidade em si e sobre a religião que a gente está lidando. Por isso que a psicologia é laica. Agora, independente da nossa religiosidade, é muito importante que a gente entenda sobre a religiosidade do outro, que a gente não julgue, que a gente tente trabalhar essa pessoa não doutrinando para nossa, né? Isso é antiético, é fazendo com que ela entenda melhor a sua própria religiosidade. Então é muito importante que a gente fique atento para isso e veja a automutilação não com olhos amedrontados e ai meu Deus, esse meu paciente vai se suicidar. Não, que a gente veja com olhos de oportunidade. Eu espero realmente que eu tenha, com essa live, mostrado possibilidades reais de você, psicólogo, lidar com a automutilação de um paciente adolescente de forma também saudável, de forma criativa, de forma positiva, né, para que a gente possa ter mais resultados, né, com esse tratamento. Gente, olha, tá terminando aqui o nosso horário. Então, gente, tchau, tchau, grande abraço, bom dia, bom trabalho a todos e até amanhã.